Glória a Deus por esse tempo em que podemos estar na presença do Senhor. Amém? Ontem foi um dia, obrigado, um dia muito especial. Tivemos já relatório, conhecimento, né? Que Deus fez em Volta Redonda, no encontro lá no Congresso de Mulheres. Foi um tempo muito especial. E a cada oportunidade dessa possamos estarmos presentes e receber muito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e os nossos corações. Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra. O tema da palavra hoje é confia. É até uma gíria usada muitas vezes entre os adolescentes, né? Quando a gente pergunta algo para eles, eles dizem assim, confia. Meio duvidoso, mas é a forma de dizer que vai fazer, que vai realizar, que vai dar certo. Mas eu não quero entrar nesse contexto, eu quero entrar no contexto de confiar naquilo que o Senhor tem falado e liberado sobre as nossas vidas. O Salmo 32, o versículo 10, eu quero começar com esse texto, porque ele já fala sobre a diferença de quem confia e de quem não confia no Senhor. O Salmo 32, o versículo 10 diz assim: muitos sofrimentos terá que curtir o ímpio, ou terá que passar o ímpio por muito sofrimento. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Amém? Em resumo, no começo dessa palavra, o texto já está nos dizendo o seguinte: que sofrimento é algo que existe para todos. Mas a Bíblia diz que para aquele que anda na impiedade, longe do Senhor, esse não tem para onde correr, esse vai ter que cumprir, esse vai ter que passar. Mas para aquele que confia no Senhor, há um benefício, que o Senhor, mesmo no momento de sofrimento, não é que não vai passar, mas mesmo no momento de sofrimento, Ele vai agir com misericórdia, te assistindo, te amparando, estando do teu lado, te guardando, te protegendo. Amém, queridos? Confiar, querido, é uma ação cada vez mais difícil de nós colocarmos em prática. Cada vez mais difícil. Porque confiar fala de entregar sem reservas, fala em acreditar, em confidenciar algo para alguém. Hoje em dia, cada dia está mais difícil, né, fazer isso. Atribuir uma tarefa a alguém esperando que essa pessoa vai cumprir aquela tarefa, vai realizar aquela tarefa. Então, é por isso que a cada dia está mais difícil. E quando as coisas se tornam difíceis na terra, a gente tem que começar a entender como pessoas que já têm um pouco de entendimento da palavra de Deus, que anda com o Senhor, que tem o Espírito Santo na sua vida, e quando as coisas se desarrumam na terra, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Por que está tendo essa reação na terra? Eu já ensinei aqui por centenas, eu não vou dizer milhares, mas centenas e centenas de vezes, já ensinei neste altar, que nada acontece na terra sem ter uma influência espiritual. Sem que tenha um acontecimento espiritual, uma guerra espiritual, um acontecimento espiritual para refletir na terra. Se a cada dia na terra está sendo roubado a questão da confiança, é porque nós precisamos entender o porquê e o que é que existe para ter uma luta, uma guerra tão grande do inferno na terra para que as pessoas não confiem mais. Não confiem mais em nada. E agora aí a cada momento vai só acumulando. Não confia em pessoas, depois não confia mais em Deus, não confia na palavra, não confia naquilo que recebeu de uma promessa de Deus. E vai entrando num ritmo de desconfiança e isso vai levar à desistência no final, fatalmente. Mas por quê? Porque a gente tem que entender, querido, que confiar é um atributo exigido por Deus. Vou repetir. Confiar é um atributo exigido por Deus. Deus, ele não nos dá a opção de, se queremos andar com Ele, se queremos as promessas dEle, se queremos os benefícios dEle, nós precisamos confiar nele. Se nós não queremos, não tem problema. Cada um pega seu caminho, anda do jeito que quiser, faz do jeito que quiser. Mas a partir do momento que você volta a Deus e diz assim, olha, eu quero andar com Deus, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero viver a palavra de Deus, aí tem essa exigência chamada confiança. Deus exige que nós possamos colocar a nossa confiança nele, confiarmos nele.
Sabendo disso, o que é que o império das trevas já vai fazer? Tornar as pessoas na terra mais distantes do fator confiança. Por quê? Porque quando nós temos dificuldade de viver algo na terra, nós temos também dificuldade de entender este mesmo princípio no céu. Isso começa desde paternidade. Deus se revela como pai, e a maior guerra do inferno na terra é tirar a figura paterna da família. Para quê? Para que as pessoas tenham dificuldade de entender Deus como pai. Confiança é o mesmo raciocínio. Deus exige que para que nós possamos conhecer os seus propósitos, viver as suas promessas, é necessário confiar nele. Então, o que é que o inferno faz? Cada dia torna as pessoas na terra mais indignas de confiança. Cada dia nós perdemos mais a confiança nas pessoas. O comportamento delas na terra nos leva a perdermos a confiança justamente para nós começarmos a duvidar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Então, querido, o grande erro é porque, passando a ser um atributo exigido por Deus, o fator confiança, em primeiro lugar, tem que ser depositado sem reserva na pessoa de Deus. Porque a Bíblia diz que ele não falha, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele tem uma promessa na sua vida, só você pode atrapalhar essa promessa, mas ele está disposto a cumprir cada promessa, cada palavra que ele liberou sobre a sua vida. Amém? Então ele tem esse princípio, esse propósito. Mas qual é o nosso grande erro? Nós paramos de confiar em Deus e passamos a confiar nos homens na terra. Depositar uma confiança no ser humano falível muito maior do que a nossa confiança em Deus. Muitas vezes, eu vou lhe dar um exemplo assim, se Deus nos pede uma renúncia de algo, a gente fica naquele vou, não vou, faço, não faço, mas querido, se Deus pediu, se Deus falou, você pode confiar que Ele já tem todo um plano traçado, Ele não vai te deixar na mão. Mas ao contrário, nós fazemos o quê? Nós confiamos nas pessoas na terra, e eu acho tão impressionante que hoje esse fator, essa luta espiritual está tão grande, porque quando você recebe qualquer nível de telefonema, alguma coisa, você pensa logo, é golpe. Você não pode mais confiar. Quando recebe uma ligação, uma notícia, alguma coisa, mesmo que seja uma notícia nos grandes meios, nas grandes mídias de comunicação, não dá para confiar, porque hoje é extremamente manipulada. Mas a gente insiste em colocar confiança nas coisas terrenas, colocar confiança no nosso trabalho. Não, meu trabalho vai resolver toda a minha vida com Deus. Confiança na força do nosso braço, confiança nas pessoas, confiança em um sistema. Nós vamos colocando confiança em coisas materiais, e todas as coisas materiais, seja homem, pessoas, sistemas, formas de investimento, seja o que for, são falíveis. E é aí que nós nos decepcionamos, e aí depois nós queremos atribuir isso para Deus. Nós passamos a desconfiar de Deus também. E aí quando nós passamos a desconfiar de Deus, nós ofendemos o caráter de Deus, e isso se torna uma maldição. Vou repetir. Quando nós passamos a desconfiar de Deus e não depositamos a nossa confiança em Deus, nós estamos, de alguma forma, batendo de frente. Nós estamos duvidando do caráter de Deus. E quando se duvida do caráter de Deus, isso se torna uma maldição. Onde está isso? Na Bíblia. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17 vai falar sobre a bênção e a maldição de confiar ou não em Deus. Capítulo 17 de Jeremias, a partir do versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e afasta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto,
na terra salgada e inabitável. Então a Bíblia diz que aquele que confia no homem, ou na força do seu próprio braço, ele acha que não precisa de Deus, que ele resolve tudo, a Bíblia chama de maldito, e como consequência a vida dele é como se fosse um arbusto seco no deserto. Não tem vida, não tem resultados, não tem frutos. Mas na sequência diz também: bendito o homem que confia em quem? Maldito o que confia no homem terreno e na força do seu próprio braço. Mas bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Querido, todos nós nascemos nessa terra para sermos frutíferos, para darmos frutos, e isso vem da confiança que nós depositamos em Deus. O texto aqui, apesar da sua linguagem tanto profética como poética, ele chega a dizer o seguinte: olha, quando você confia em Deus, você é como uma árvore plantada junto a um rio, junto a uma corrente contínua de água, que pode vir o calor, pode vir o verão, o calor forte, pode aos outros locais começar a ter sequidão, as árvores começarem a morrer, mas você tem uma raiz que sempre vai estar, de alguma forma, molhada, sempre vai estar, de alguma forma, sendo nutrida, que você vai vencer todas essas adversidades e vai ter fruto em qualquer momento da sua vida. Quando nós falamos disso, querido, nós olhamos, vamos comparar com a situação que nós vivemos como nação, como Brasil. A cada dia que passa a gente olha para as situações políticas, econômicas, até da justiça desse país, e não dá para confiar mesmo, não dá. Mas a palavra de Deus diz que se você colocar a sua confiança no Senhor, independente de economia, independente de política, independente de qualquer problema, a Bíblia diz que você vai estar como uma árvore junto a ribeiros de água, e em todo o tempo Deus vai te abençoar, e você vai ter fruto do teu trabalho, fruto do trabalho da tua mão. É a promessa de Deus. Mas o grande problema é que a gente fica, muitas vezes, até para aceitar um desafio de Deus, que é o rio que faz que nós possamos produzir fruto, nós começamos a olhar nas circunstâncias humanas e dizendo assim: pô, mas a taxa de juros aumentou, o Brasil vai entrar em recessão, e a gente começa a confiar em todos os prognósticos negativos que dizem, e não confia em Deus, não confia na palavra do Senhor para as nossas vidas, porque lá é a fonte segura que nós precisamos confiar. Confiar no ser humano, como eu já falei para você, se torna uma maldição. Por quê? Por que se torna uma maldição? Porque quando você confia no ser humano, ou na força do seu braço, você está se afastando de Deus. Eu falei alguns minutos atrás que confiar é um atributo exigido por Deus para nós vivermos em aliança, em comunhão com Ele, para termos algo muito próximo dEle. Quando nós começamos a confiar em pessoas, em circunstâncias na terra, nós nos afastamos de Deus. Por isso é que se torna maldição. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós nos aproximamos dEle, do plano dEle, do projeto dEle para a nossa vida, se torna bênção. Por quê? Porque Ele agora se propõe a abençoar você, independente de qualquer circunstância, de qualquer motivo, de qualquer coisa que possa vir e abalar. Quando nós confiamos no ser humano, nós somos decepcionados, tomamos decisões terríveis nas nossas vidas, e como disse o texto que eu li de Jeremias, nós nos tornamos como um arbusto seco no meio do deserto. E quando vêm as grandes oportunidades, lembra do texto? Quando eu li lá em cima, vou reler ele para você. Porque será como um arbusto solitário no deserto, que não verá quando vier o bem. Ou seja, colocamos a nossa confiança em homens, na força do nosso braço, a confiança em nós mesmos, nos decepcionamos, as coisas não dão certo,
E aí, quando aparecem as grandes oportunidades dadas por Deus, nós estamos tão longe, tão afastados, nosso coração se tornou tão incrédulo, que as oportunidades vão passar diante de nós e a gente vai dizer, isso aí não dá certo. Isso aqui não tem como funcionar. E na maioria das vezes, essas oportunidades, alguns nunca vão ver, mas outros estão ligados com Deus. Deus vai olhar e dizer, essa é a oportunidade. Esse é o momento. Se agarra, pega firme. Porque para alguns, querido, diante de uma situação como essa, olha e diz assim, olha, não resolve, isso não dá certo. Mas quando você confia no Senhor, por mais que todos digam que não vai dar certo, o Senhor, Ele se responsabiliza. Lembra da pesca maravilhosa? Pescaram, nada resolvido. Por quê? Eles estavam confiando neles, na habilidade deles como pescadores. Eles estavam confiando nos outros. Porque na segunda pesca maravilhosa, depois de Jesus ressuscita, quem era pescador que estava dentro daquele barco ali? Os 4 que normalmente pescavam, Pedro, André, Tiago e João. Os outros discípulos, nenhum era pescador. Mas quando Pedro diz assim, eu vou pescar, ele foi confiando nele. Ele foi confiando na habilidade dele. Ele foi confiando no que ele tinha conhecimento sobre pescaria. Os outros discípulos foram confiando em Pedro. Bom, se ele é pescador bom, nós vamos já com ele. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Absolutamente nada. Quando amanhece o dia, aquilo que eles procuraram a noite toda, Jesus tinha com sobra e já pronto. Porque a Bíblia diz que ele já tinha peixe assado. Eles já estavam querendo pescar o peixe. Jesus já estava voltando com o peixe assado. E Jesus agora dá uma palavra de ordem, diz assim, olha, joga a rede agora para o lado direito. E aí eles disseram assim, Senhor, nós pescamos a noite toda. Sim, mas vocês pescaram a noite toda confiando em vocês. Por isso é que não deu certo. Vocês pescaram a noite toda confiando em Pedro, que é o cara pescador profissional. Também não deu certo. Agora faz como eu estou te dizendo. E querido, aquele momento era um momento mais terrível. Nós temos alguns pescadores amadores aqui. Quando a gente sai para pescar, vai mais para alimentar peixe do que para pegar peixe. A melhor pescaria é à noite. Quem pesca sabe que a melhor pescaria é à noite. Por quê? Porque tem influência da lua, da água, sobe maré, desce maré. Para quem é mais profissional, pode até falar melhor do que eu, não vou me arriscar a entrar em muitos detalhes. Mas o melhor horário para pescar sempre é à noite. Quando chega o dia que o sol vai clareando e o sol vai batendo na água, a tendência dos peixes é eles procurarem lugares mais frios, mais profundos. Agora Jesus chega totalmente na contramão, no raiar do dia, com o sol já alto, e diz assim, joguem para o lado direito. E quando eles jogam a rede, naquilo que pelo conhecimento humano era impossível, a Bíblia diz que eles tiveram uma pesca maravilhosa. E essa pesca foi tão maravilhosa que Pedro, ele vai saltar do barco. Ele vai ver que é Jesus. O melhor dessa situação é que quando Jesus manda lançar, eles já não tinham reconhecido que era Jesus. Eles jogam a rede. Na hora que eles pegam, João, que não era pescador, ele olha e diz assim, é Jesus, olha ele, e fica apontando para Jesus. Pedro, ele pulou do barco e foi nadando em direção a Jesus. Por quê? Porque ele abandonou um barco agora cheio de peixe. Eles não estavam lá a noite toda pescando? Eles não estavam a noite toda buscando por aquilo, e agora que o barco está cheio, como é que ele abandona o barco e sai nadando em direção a Jesus? Porque ele descobriu uma coisa importante. Enquanto ele esteve naquele barco, confiando nele, na habilidade dele, no conhecimento dele, ele não pegou nada. Então a melhor coisa que ele fazia agora era abandonar tudo que ele sabia e confiar em Jesus. Agora, o que eu quero te chamar a atenção aqui é o seguinte. Pedro e João são os que mais se destacam nesse texto. Os outros discípulos estavam lá. João, ele viu Jesus, ele reconheceu Jesus, ele era pescador também. Sabia nadar também. Mas ele ficou só dizendo, olha lá, é Jesus, é ele. Pedro
confiou tanto, e pulou do barco e foi se encontrar com Jesus. Isso mostra o quê, querido? Que nível de confiança nós temos em Deus? Somos aquele que ficamos só apontando, olha, Deus já fez isso na Bíblia, Deus fala aqui, Deus fala aquilo. Ou nós somos daquele que pula do barco e confia mesmo no Senhor? Rende. E o mais interessante, o que é que acontece na sequência? Jesus agora reúne com todos eles, mas só tem uma conversa em particular com quem? Com Pedro. Porque Pedro deu sinal que confiava. Os outros, como esperaram chegar para ver o que ia acontecer, ficaram naquele negócio, vamos ver se vai dar certo. Jesus deixou eles para segundo plano. E foi conversar primeiro com Pedro. Foi primeiro restaurar a vida dele. Foi primeiro restituir a fé dele. Foi primeiro para ele dar a missão de cuidar das suas ovelhas. Porque ele demonstrou que tomou uma decisão de confiar no Senhor. Essa palavra hoje, querida, ela tem um desafio para nós. Se nós vamos continuar sendo aqueles que vamos olhar para Jesus, apontar e dizer assim, eu sei, realmente Jesus tem poder, Ele faz. Eu já ouvi falar. Ou seremos daqueles que vamos sair daqui confiando, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que tenha injustiça nessa terra, ainda que falte as coisas, que o preço aumente, que qualquer circunstância seja contrária, que as perspectivas econômicas sejam terríveis, nós possamos olhar e dizer assim, não me importa, eu confio no Senhor, e é sobre a sua palavra que eu vou me comportar, que eu vou andar, que eu vou me lançar sobre a sua palavra. Ou vão ficar daqueles assim, realmente. Mas na hora do desafio a gente pula para trás e fica assim, vamos ver. Vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai dar certo. Diante disso, querido, a gente precisa entender que Deus, volto lá no começo dessa palavra, fator preponderante para você ter comunhão com Deus, confiar nele. Porque como é que você vai ter comunhão com Deus se desconfia dele, se não confia? Como é que você vai dizer que tem uma comunhão ao ponto de falar, ele te escutar e você falar com ele? Confiar fala em quê? Em saber segredos. Confiar segredos. Por isso é que nós precisamos confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor e nos voltamos a Ele, a Bíblia diz que Ele conta os seus segredos aos seus servos. Por isso que precisa desse fator chamado confiança. Mas em vez de confiarmos em Deus, nós confiamos nos homens. E quando nós passamos a colocar nossa confiança mais nas coisas materiais, Satanás ele tem uma estratégia, uma ferramenta tremenda para acabar com qualquer nível de confiança no coração de uma pessoa. E essa ferramenta chama-se traição. A mesma ferramenta que Satanás usou contra Jesus para ele desistir da cruz. Jesus veio confiando no plano redentivo do Pai. Jesus veio na terra confiando na palavra que estava liberada desde a fundação do mundo. Ele veio nessa confiança. E ele agora pega os discípulos, ele ensina os discípulos, ele está com esses discípulos. E quando chega no momento crucial, decisivo, que era no Getsêmani, orando no Getsêmani, suando gota de sangue. Quem esteve aqui quinta-feira, meu irmão, entendeu tanto sobre o que significa aquelas gotas de sangue cair da testa de Jesus. Se você não veio, meus pêsames para você. Venha na próxima semana aprender sobre o sangue de Jesus, para não andar na pindaíba que você anda. Se você entender sobre o poder do sangue de Jesus, eu tenho certeza que você dinamiza a sua vida pelo menos 10 anos para frente. Pelo menos 10 anos. Gente, se tem um negócio poderoso que a gente precisa saber usar na terra, chama-se o sangue de Jesus. Mas eu não vou pregar sobre o sangue de Jesus. Judas agora é usado por Satanás para trair Jesus no seu momento de maior agonia, no momento decisivo. Sabe aquele momento que você não tem outra saída? Ou confia em Deus, ou recua e desconfia de vez? Jesus estava exatamente assim no Getsêmani. E na hora que ele está nesse impasse, confia em Deus e vai até a cruz, ou refuga, desconfia, Satanás entra com a ferramenta chamada traição.
chega Judas para traí-lo. E ele olha e diz assim: Judas, não só para ele, como para aquela turba que estava com ele, eu estive todos os dias com vocês lá na entrada do templo, e vocês vêm à noite com paus, correntes, como se eu fosse um malfeitor. Por que isso? Porque essa era a estratégia do inferno. E a dor da traição arrancasse dele qualquer nível de confiança. E essa estratégia o inferno usa até hoje. Somos traídos desde das pequenas coisas às maiores. Por quê? Para roubar de nós esse fator que nos leva a ter íntima comunhão com Deus, que chama-se confiança. Mas Jesus, ele suporta aquela situação, ele decide confiar em Deus, decide ir. E quando, preste bem atenção, quando Jesus decide no Getsêmani confiar em Deus, não resolveu nos minutos seguintes o problema não. Parece que o problema aumentou. Ele agora é preso, agora ele é julgado indevidamente, injustamente. Agora ele é flagelado, como nós aprendemos antes da Páscoa aqui, o nível de flagelo que ele levou. E é levado a uma cruz, é crucificado. Você está vendo que a situação só está piorando depois que ele decidiu confiar? E no ápice da sua dor, ele percebe que nem Deus estava olhando para ele, porque não conseguia suportar o sofrimento que ele estava passando. E ele chega até a gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Mas mesmo assim ele continuou confiando. E foi até o final, até a morte de cruz. Qual foi a recompensa? A recompensa está na carta de Paulo aos Filipenses. Mas por ele ter confiado, Deus o Pai lhe deu um nome acima de todo nome, do qual se importa que todo ser em cima da terra, debaixo do céu e até debaixo da terra, reconheça que Ele é o Senhor, dobre o seu joelho e adore a Ele. Foi dado a Ele toda a autoridade no céu e na terra. Por quê? Porque Ele confiou até o final. Ele não desistiu quando a coisa parecia ter ficado pior, quando a situação parece que ficou mais agravada. Quando nós confiamos no Senhor, querida, a nossa esperança é renovada. Quando nós confiamos no Senhor, a nossa intimidade com Deus aumenta. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos renovados, como o texto de Jeremias que eu li, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto em todo o tempo. Então, quando nós confiamos no homem ou na força do nosso braço, nós nos afastamos de Deus e corremos riscos de maldição. Mas quando nós confiamos no Senhor, independente de qualquer circunstância, Ele sempre tomará pelas mãos e no final Ele dará autoridade e recompensa, tendo misericórdia das nossas vidas. É isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos confiar no Senhor, querido, porque a confiança no Senhor nos proporciona firmeza, fé, estabilidade e maturidade. Não tem como dizer que eu tenho maturidade, confiança, dizer que eu tenho fé, se eu não confio no Senhor. Fica ambíguo. Como que eu digo que eu tenho fé, mas eu não confio no Senhor? Como que eu digo que eu tenho maturidade para suportar os dias difíceis, se eu fico duvidando? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus falou mesmo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Que nível de maturidade eu desenvolvo na minha vida se eu não confiar plenamente no Senhor? O Salmo 125, versículo 1 a 2, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes, como o Monte Sião, que não se abala, mas firme permanece para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo. Querido, quando nós confiamos no Senhor, a palavra diz que quando nós confiamos nele, nós somos firmados como um monte de Sião, que pode vir os abalos que vieram, a circunstância que vieram, ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Para sempre. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o Monte Sião
ele fica do lado do Monte Moriá, em Israel. Quando Jesus morreu, o templo ficava no Monte Moriá, que é um monte vizinho com o Monte Sião. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, houve um grande terremoto no Monte Moriá. E o véu do templo rasgou de alto a baixo. Mas o Monte Sião do lado não tem nenhuma evidência arqueológica que tremeu. Como que pode dois montes, um grudado no outro, um passar por um terremoto e o outro não? Porque tem uma promessa do Senhor, que aquele que confia no Senhor é como um monte, pode tremer o que tremer, pode acontecer o que acontecer do seu lado, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque há uma proteção de Deus para aqueles que confiam nele, há uma estabilidade, há uma proteção vinda do céu, quando você confia no Senhor. A confiança do Senhor, querido, é o que resgata a nossa alma. Cada dia que passa, as pessoas elas vão confiando, sendo traídas, sendo decepcionadas, e elas vão ficando com a sua alma mais fragilizada. E o que é que pode curar a nossa alma quando ela está fragilizada? A nossa confiança no Senhor. Se eu confio no Senhor, isso traz cura para a minha alma, para os meus sentimentos, para as dores, para os traumas que eu já passei. Agora, se eu deixo de confiar em Deus e vou confiar na minha força, nas pessoas, em qualquer outra circunstância, só vai agravar as enfermidades da sua alma. E o Salmo 34, versículo 22 fala sobre isso. Salmo 34, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que neles confiam, nenhum será condenado. Há uma promessa de Deus aqui, querido, dizendo que se você confiar no Senhor, Ele resgata a sua alma e não haverá nenhuma condenação sobre a sua vida, nenhuma acusação do inferno contra a sua vida vai ter validade. Quando você coloca a sua confiança no Senhor, querido, as dores, os traumas são sarados da nossa alma. Quando nós colocamos a confiança nele, confiar no Senhor é remédio para a nossa alma, é vida, é restauração. Por isso é que nós precisamos confiar no Senhor. Querido, confie no Senhor, porque antes de você nascer, Ele já preparou o caminho para você andar. Você não veio nessa terra por um acaso, existe um plano feito por Deus, particular, só seu, que tem começo, meio e fim. E talvez você diga assim: mas por que eu estou tão perdido hoje? Porque talvez você está que nem João, só apontando e dizendo assim: não, eu confio, pastor, isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi falar, eu confio. Mas nunca você se jogou do barco para confiar de verdade em Deus. Porque se tivesse confiado de verdade em Deus, você não estava perdido no meio do caminho. Você não estava em dúvida que decisão você ia tomar. O que é que você ia fazer na vida. Porque se você confia no Senhor, não são pessoas que atrapalham o propósito e o chamado de Deus na sua vida, querido. Quando você confia no Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir cada uma das palavras que Ele liberou sobre a sua vida. Mas isso precisa ter confiança. Tem muitos exemplos na Bíblia, nós podemos olhar o de Abraão. Ele confiou tanto em Deus, que ele nunca tinha ouvido falar, mas se revelou a ele, totalmente diferente da cultura que ele vivia, das circunstâncias que ele vivia, mas ele confiou tanto que Deus disse assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai andando. Para onde? Vai andando que no caminho eu vou te dizendo. Meu irmão, maior confiança de que essa não tem. Se você sair da sua casa para fazer uma viagem, você só sai da sua casa para viajar se você souber o destino final. Eu vou para a cidade tal, vou para o lugar tal, eu vou tirar férias em tal lugar, você já tem um destino. Mas por que Deus não deu o destino para Abraão? Porque precisava ter intimidade. E essa intimidade vem pela confiança. Todo dia Abraão tinha que acordar e dizer: e hoje, Senhor, o que é que nós vamos fazer? E hoje, Senhor, o que é que eu faço? Quantos quilômetros eu ando? Eu fico parado, eu ando, a que direção eu vou? Isso mostrou tanto nível de confiança de Abraão em Deus, que a Bíblia diz que eles se tornaram amigos. Se tornaram amigos. E a fé foi produzida de uma forma tão grande no coração de Abraão, que ele ficou conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele confiou no Senhor, sem saber qual era a direção, mas ele sabia: se o Senhor chamou,
Se ele tem um propósito, eu ainda não sei onde vai dar, mas eu confio. E ele foi caminhando, caminhando, caminhando. Com um detalhe, ele saiu de um lugar extremamente próspero, rico, fértil. Ele saiu do lugar que todo mundo queria morar. E Deus diz assim, agora você sai andando no deserto. E no meio do caminho eu vou te mostrando para onde você vai. Isso é muita confiança. O que é Jesus voltando, e mesmo depois de Jesus voltar, vai se pregar sobre Abraão na terra? Porque foi um homem que confiou em Deus, independente de qualquer circunstância. Deus não mostrou para ele o caminho, mas deu a ele uma palavra. E ele caminhou, e todo dia, ele ouvia o Senhor e caminhava em direção. Confiar em Deus, querido, vai desafiar a nossa fé. Mas se nós seguirmos a instrução que vem do céu, querido, dá certo. Se você confiar no Senhor e seguir a instrução do plano dele para a sua vida, meu irmão, vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de confiar em você mesmo e confie em Deus. Pare de confiar na sua capacidade, na sua inteligência acima de Deus. Confie em Deus em primeiro lugar e Ele vai te capacitar para você fazer tudo certo dentro do caminho, do propósito que Ele tem para você. Nós precisamos confiar no Senhor. Talvez quando Deus traz uma instrução para nós, ela nunca é clara. Como assim? Quase que invariavelmente, quando Deus traz uma instrução para nós, não é totalmente clara. Por quê? Para desenvolver confiança. Porque se Deus disser para você toda a trajetória e o ponto final, a nossa mente humana, a primeira coisa que faz é questionar. Por isso é que Deus, ele vai, não, confia, vem, confia, vem, confia, faz isso, faz aquilo. Quando você vai fazendo e confiando, querido, por mais que não seja clara a instrução, o resultado vai trazer vitória e recompensa na sua vida, vai trazer alívio para a sua alma, vai trazer cura para a sua alma, vai trazer misericórdia de Deus para a sua vida, como nós já vimos essa noite. Talvez a instrução que Deus seja para você é que de você descer de um barco que não está ancorado, mas se foi o Senhor que disse, desça, meu irmão. Talvez a instrução que Deus tem para você, querido, é você encarar o inimigo com um número pequeno, como ele disse para Gideão, com apenas 300, enfrentar um exército inimigo imenso. Mas se você seguir a instrução, dá certo no final. Mas quando a gente ouve algo de Deus e não confia, nós fazemos que nem Jonas. Eu não vou me meter nesse negócio aí não. Você está louco? Eu entrar nessa aí? Que garantia eu tenho lá na frente? Mas querido, quando ele perdeu a confiança, ele colocou a vida dele e os dos outros em perigo. E só depois que ele foi jogado no mar, o Senhor providenciou um peixe para levá-lo de volta onde ele embarcou. Não foi para onde ele ia não. Porque a cidade de Nínive era no meio do deserto, não tinha praia. O grande peixe que engoliu ele, levou ele de volta e vomitou lá em Jope. Ele recomeçar. Deus deu a segunda chance para ele. A partir do momento que ele confiou, que ele foi, que ele chegou lá, uma pregação mudou o coração de um povo sanguinário, de um povo violento. Por quê? Porque era uma instrução dada por Deus. Sim, querido, tudo pode parecer até estranho diante de você, da palavra que o Senhor está dizendo para você. O caminho pode não parecer fácil, mas uma coisa certa, se você confiar no Senhor, Ele garante a sua presença, Ele faz a muralha cair, Ele faz o mar abrir, Ele faz peixe te conduzir, te levar, Ele levanta valentes para lutar do teu lado, Ele abre caminho no meio do deserto, meu irmão, Ele faz o impossível acontecer na sua vida. Se você crer, se expresse diante de Deus, meu irmão. Olha para alguém assim com cara de profeta e diz assim, confia, meu irmão. Se vier aquele sangue nordestino, você pode até dizer assim, deixa de ser besta, confia. Porque o Senhor garante, querido.
Confiar em Deus é garantia que Ele vai te conduzir e não vai te abandonar. Confiar em Deus é garantia que Ele vai te conduzir e não vai te abandonar. Confiar em Deus é garantia que Ele vai estar com você todos os dias, que Ele vai te direcionar no caminho certo, querido. Por isso a gente tem que tomar a decisão de prosseguir, mesmo diante dos obstáculos, para que se cumpra em nossa vida o que foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 40, versículo 4, que quando nós confiamos no Senhor, todo o vale será exaltado, todo monte e colina serão aplainados, os caminhos tortuosos vão endireitar, nos lugares acidentados vão nivelar. Deus vai preparar o caminho para você ganhar velocidade na sua conquista, meu irmão. Se você está parado, sem conquista, porque você confiou em você, confiou no seu dinheiro, confiou nos seus recursos, mas nada disso é problema, pode ser usado por Deus, tudo bem, mas primeiro confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele vai aplanar os caminhos, e você vai ganhar velocidade no cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Porque quando nós confiamos, querido, Ele já traça o caminho já está traçado. Confiar, querido, é a chave da tua vitória. Como eu já disse, confiar é remédio para a nossa saúde emocional. Confiar em Deus é a garantia da sua salvação. Então, querido, confie. Confie. Andar com Deus, querido, é confiar que cada passo, mesmo nos vales profundos, nos montes elevados, tem um propósito de Deus. Tem uma instrução de Deus. Tem algo que Deus quer fazer transbordar dentro de nós. Tem algo que já existe dentro de nós, que nós não conhecemos. E nós só vamos conhecer esse potencial que tem dentro de nós quando nós confiarmos no Senhor. Quando você confiar verdadeiramente no Senhor, você vai conhecer o potencial de Deus na sua vida. Você pode até ter chegado longe com as suas próprias forças e confiança, mas caminhar com Deus é um convite para confiar nele, porque quando você confia, Ele te dá uma bússola. E essa bússola chama-se Espírito Santo. Aleluia. E foi nos dado, nos disponibilizado nessa terra para ser o nosso guia, para nos guiar, para mostrar qual é o caminho, para ser a bússola, para dizer, olha, vai para esse lado, é para cá que você tem que caminhar. Mas eu vou voltar a dizer para você, quando Deus te der uma instrução, nunca vai ser totalmente explicada, não vai tirar todas as suas dúvidas. Por quê? Porque vai exigir confiança no meio do caminho, mas não se preocupe, tem o Espírito Santo, que é a bússola, que Ele não vai deixar você errar o caminho. Basta procurar Ele, falar com Ele, e Ele vai te direcionar no caminho certo. Você precisa confiar nessa bússola chamada Espírito Santo, porque ela traduz todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus, querido, é colocar a nossa vida diante dEle, para realizar até o propósito e o chamado dEle nas nossas vidas. Quem confia em Deus, não tem problema em servi-lo, em entregar, em honrar. Por que é que tem tantas pessoas com dificuldade de entregar algo para Deus? E antes que a tua alma já comece a falar, entregar dinheiro. Não, querido, muitas vezes entregar tempo. Entregar um sacrifício de busca, de adoração. Eu não tenho tempo. Por quê? Porque agora eu arranjei o terceiro emprego. Não tenho mais tempo. Não entrega um tempo para Deus. Não consegue entregar 10 minutos do seu dia num devocional a Deus. Para começar o seu dia bem, com um devocional, só você e Deus. Por que tem gente que é tão resistente a fazer um devocional? Porque não confia em Deus. Porque se confiar, você sabe que aquele é o melhor momento do dia. É o momento mais proveitoso do dia. Aquele que você conversa com Ele, como Abraão, e diz assim, Senhor, qual é o projeto para o dia hoje? O que o Senhor quer nesse dia hoje? Qual é o caminho que o Senhor quer que possamos caminhar nesse dia? Quando a gente confia, querido, não tem problema em servir a Deus, não tem problema em entregar, porque Deus não é devedor de ninguém. Eu volto a falar de Abraão, querido. Ele não teve problema de fazer entrega.
de entregar o que ele tinha, os recursos que ele tinha recebido dos seus pais. Ele não teve problema de entregar. Ele não teve problema de entregar a sua vida por uma caminhada, num caminho que ele nem sabia qual era. Ele não teve problema de entregar o único filho que ele tinha, porque o livro de Romanos diz que a fé dele, ele confiava tanto em Deus, que ele cria que por mais que tivesse que sacrificar Isaac, que das cinzas Deus faria nascer um novo Isaac. Era o nível de confiança que ele tinha no Senhor. Querido, a forma de demonstrarmos a nossa confiança em Deus é deixar o nosso entendimento em segundo plano e honrar o Senhor. Honrar os desafios que Deus tem para nossas vidas. Não tem como dizer que eu confio em Deus, mas quando vem um desafio, eu digo assim, não é para mim. Não tem como eu dizer que eu confio em Deus, mas quando vem o desafio, eu pulo para trás e digo assim, não tenho tempo para isso. Não tem como eu dizer que eu confio em Deus, quando Ele me pede alguma coisa, eu olho e digo assim, esse eu der vai faltar. Não tem como eu dizer que eu confio em Deus, se em cada palavra que Ele fala, eu deixo a minha mente falar mais alto e encher a minha cabeça de dúvida. Não tem como dizer que eu confio em Deus dessa forma. Não tem. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 9, fala da seguinte forma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Olha a instrução de sabedoria do livro de Provérbios. Confia com todo o teu coração, com todo o teu empenho. Confia radicalmente no Senhor e não te apoie no teu próprio entendimento. Quando Deus falar alguma coisa, querido, o nosso entendimento não é capaz de discernir de primeira tudo que Deus fala. E eu vou dizer por quê, pela terceira vez. Porque se Deus falar tudo já explicadinho, primeiro a gente vai resistir. Segundo, nós não vamos confiar. Por isso é que Ele vai dando aos poucos, para ir testando o nosso nível de confiança nele, para ir aumentando o nosso nível de relacionamento e de confiança com Ele. Então confie no Senhor com todo o teu coração, não se apoie no teu entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Como eu já falei, Deus quer aplanar os teus caminhos, Ele quer aterrar o vale, Ele quer te dar velocidade, mas para isso você precisa confiar e reconhecer que Deus, Ele conduz você em todos os seus caminhos, no teu caminho profissional, no teu caminho de convivência social, com pessoas, o que você quiser fazer na vida, meu irmão, confie e reconheça que o Senhor, Ele vai te instruir a caminhar da melhor forma possível neste caminho. Confie no Senhor. Na sequência, o versículo 7 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e te apartes do mal. O grande problema é esse: a gente confia tanto na gente, com todas as nossas falhas, e nós não confiamos no Senhor. E aí nós queremos fazer do nosso jeito, e vai acabar dando mal. Tema ao Senhor. Isso te constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Olha a sequência: confia no Senhor, entrega, confia que Ele vai te direcionar em todos os teus caminhos. Isso vai trazer saúde para você. Você não vai ter uma mente atribulada, perturbada, cheio de interrogações: o que vai ser amanhã? Meu Deus, e amanhã o que eu vou fazer? O que é que eu vou viver? Que situação que vai acontecer? Confie no Senhor, mais do que na força do teu braço, do teu entendimento. Isso vai trazer saúde para o teu corpo, para a tua alma e para a tua mente, meu irmão, em nome de Jesus. E por fim diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de todos os teus rendimentos. Você está vendo na sequência? Deus diz assim: confia. Confia, mais do que no teu entendimento, mais do que na tua força. E quando Deus desafiar, honra Ele com aquilo que você tem. Querido, se Deus está dizendo para você confiar que Ele vai tomar conta, conduzir em todo o caminho, e você honra com o que você tem, Ele vai te deixar na mão? Vamos lá, vai ou não, gente? Claro que não. Mas quando chega aí, a gente dá aquela refugada e diz assim, faz logo a conta e diz assim: não, mas vai faltar para amanhã. Querido, confia no Senhor. Confia. Confiar no Senhor é a chave da prosperidade.
Vou repetir, confiar no Senhor é a chave da prosperidade. Quando a gente pergunta assim, quem quer ser próspero e tal? Aí, primeiro confia. Primeiro confia. Provérbios 28, 25 diz, o que confia no Senhor, prosperará. Você já viu o tanto de benefício que tem? Ele direciona, ele aplana caminho, ele derruba as muralhas, tira os inimigos, ele te dá velocidade na conquista, ele te dá o Espírito Santo para te conduzir, ele cura as feridas da tua alma e no fim você ainda fica próspero. Mas isso é para quem confia no Senhor, para quem deposita a sua confiança no Senhor. Querido, se eu confio, eu entrego. Se eu não confio, eu não entrego. Se eu não confio, eu coloco barreiras, desculpas, obstáculos, responsabilizo os outros. Porque quem não confia em Deus sempre coloca a culpa nos outros. Não estou fazendo por causa que fulano, ninguém me dá uma oportunidade, porque eu não confio nisso, porque eu não confio no pastor, não confio na igreja. Não, querido, você tem que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Porque se tem uma dor sua aí dentro, que você olha assim, mas aqui podia ser melhor, confia no Senhor. Porque talvez você seja a resposta da dor. Você seja a pessoa que Deus quer usar para curar aquela dor. Então confie no Senhor. Entrega a Ele. Porque quando eu confio, eu entrego. Mas quando eu não confio, eu vou colocar desculpa, barreira, vou culpar pessoas, sistema, ocasiões. E aí, a cada vez mais eu vou me isolando, e vai cumprir lá o que falou Jeremias. Vai se tornar como um arbusto seco no meio do deserto. Não produz, não tem ligação, não abençoa ninguém, está perdido no meio do deserto. Não tem caminho, não tem direção, não tem nada. Mas quando eu confio no Senhor, a Bíblia diz que eu sou como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que independente de qualquer situação, dará o seu fruto na estação certa, e tudo o que fizer prosperará, é o que diz o Salmo 1. Então hoje, nós precisamos tomar uma decisão de confiar no Senhor. Feche seus olhos. Qual o seu nível de confiança que você tem dado ao Senhor? Pastor, eu tenho dificuldade de confiar em Deus, porque eu já fui tão decepcionado na terra. Sim, quem te decepcionou foi homens. Quem não cumpriu palavra com você, foi pessoas. Quem não foi confiável, guardando segredos que deveriam guardar, foram pessoas. Então você foi pessoas. Porque nós colocamos a nossa confiança em pessoas. Colocamos a confiança nas circunstâncias dessa terra. Mas hoje Deus está querendo trazer uma cura para nos destravar. Hoje é uma noite de libertação, meu irmão. Hoje nesse lugar é uma noite de libertação. Deus quer nos destravar. É a arma usada por Deus para quebrar essas correntes. O peso que você está carregando. E está deixando você como um arbusto seco no meio do deserto. A ponto de desistir. Mas hoje Deus está dizendo, confia. Confia no Senhor e faz o bem, e viverá na terra que o Senhor preparou para ti. O salmista dizia assim, o rei confia no Senhor, por isso é vencedor em suas batalhas. Enquanto Davi confiou no Senhor, e venceu todas as batalhas, no dia que ele resolveu fazer um censo, contar o seu exército, ele foi confiar na força do seu exército, nesse dia ele se perdeu. Por quê? Porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. Fique em pé, eu quero orar com você. Baixa mais o volume dos instrumentos, por favor. Diante desse contexto, eu quero desafiar hoje você a colocar a sua confiança verdadeiramente no Senhor. O salmista nos diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol da manhã.
Talvez você olhe e diz assim, eu não confio mais em ninguém, pastor. Eu já passei por tanta situação na vida que hoje eu não confio mais em ninguém, eu não confio em nada. Por quê? Porque você foi, sim, alvo de injustiças. E isso nos leva a total desconfiança. Mas hoje Deus está desafiando, dizendo assim, confia. Confia no Senhor e faz o bem. Não te importe com o ímpio, se ele está fazendo errado, se eles estão sendo desonestos, se eles estão se dando bem. Porque a conta um dia chega, meu irmão. Não olha para isso. Confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho, porque só quem confia entrega. Entrega. E o mais ele fará. Quanto tempo você já tentou com a força do seu braço, meu amigo? Quanto tempo você já tentou do seu jeito? Quanto tempo você já tentou pelo teu conhecimento? Até pelas instruções religiosas que já te deram. Você já tentou para um lado, para o outro, e você, quando percebe, está sozinho no meio de um deserto. Numa sequidão de alma. Não tem mais nem lágrima para chorar. Parece que qualquer coisa, quando começa a andar, tudo desmorona. Você hoje está, como disse a Bíblia, como um arbusto seco no meio do deserto. Mas Deus não te chamou para isso, não. Isso é fruto da minha escolha, da sua escolha. Mas se nós escolhermos hoje confiar no Senhor e entregar o caminho a Ele, Ele vai te arrancar desse deserto. E vai plantar você junto a ribeiros de água. E pode acontecer o que aconteceu ao seu redor. Você vai ter folhas vigorosas. Você vai ter fruto todos os dias. Então hoje, quem confia, entrega. E hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus. Confiar que Jesus é a única solução para a sua vida. É o único que pode tirar essa circunstância. É o único que pode mudar a sua história. É o único que pode fazer você sentir o que é paz. É o único que pode fazer você sentir o que é alegria. É o único que pode fazer você ser uma nova criatura. Mas para isso tem que confiar e entregar. E eu quero orar por você hoje, que quer entregar a vida para Jesus e dizer assim, a partir de hoje eu vou confiar em Deus. Até hoje eu confiei na força do meu braço. Deu tudo errado. Quanto mais eu fazia, mais dava errado. Mas hoje você vem neste lugar, porque Deus está te dando uma oportunidade para você entregar a sua vida e confiar nele. E Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história de uma forma sobrenatural. Que no fim deste ano as pessoas vão olhar e dizer, mas o que foi que aconteceu? Você vai ter um milagre e vai dizer, eu confiei no Senhor de todo o meu coração e Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Isso serve para você que precisa hoje entregar a vida a Jesus. Serve para você, meu irmão, que está caminhando há muitos e muito tempo diante de Deus. E parece que a vida está num deserto. Não tem um testemunho para contar. Não tem nada para dizer que, olha, o Senhor fez, realizou. Não tem uma entrega num desafio de Deus, num propósito de Deus. Faz um pouco, volta. Deus diz que Deus mandou fazer e depois recua. Mas hoje Deus quer mudar a nossa história neste lugar. Deus quer nos libertar hoje neste lugar. Mas hoje precisa abrir o coração e confiar verdadeiramente no Senhor. Não apenas com palavras, mas confiar de verdade. Fazer uma entrega hoje sem reservas. Aleluia. Hoje Deus quer aplanar caminhos. Hoje Deus quer tirar você desse deserto. Você só vai sair com a tua vida no deserto aqui se você quiser. Se você colocar o teu entendimento, a tua compreensão, os teus julgamentos acima da confiança do Senhor. E aí eu sinto muito. Você vai continuar como um arbusto no meio do deserto. A vida toda em sequidão. Mas hoje, hoje Deus quer mudar radicalmente a tua história. Mas precisa ter uma entrega. Precisa ter uma confiança. Precisa confiar no Senhor. Confiar ao nível dele dizer assim, desce do barco e anda sobre as águas. Você dizer, sobre a tua palavra eu vou. Confiar no Senhor e dizer, para de fazer do jeito que você está fazendo e faz assim. E você deixar anos de experiência e fazer do jeito que Deus mandou.
Confiar ao nível do Senhor dizer, faz uma entrega. E você não ficar fazendo conta, só dizer assim, Senhor, está aqui, está entregue. Está entregue. De confiar ao ponto de Deus dizer assim, só abre a boca que eu vou falar através de ti. Só confia que a tua palavra será como chama de fogo no coração do que precisa. Mas precisa hoje tomar uma posição de confiar. Não ficar como o João, que só apontava dizendo, está lá o mestre, olha lá o mestre. Mas não confiou de se jogar na água e ir em direção a ele. Hoje tem que pular do barco, meu irmão. Hoje eu confio e pula do barco, ou vai continuar só apontando o milagre dos outros? Só contando história que te contaram, do testemunho dos outros. Você vai contar muito testemunho dos outros, mas se hoje confiar e pular do barco, você não vai contar o testemunho dos outros, você vai contar o seu testemunho. O seu testemunho. Eu resolvi confiar e virei como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Em todo o tempo tem fruto, em todo o tempo tem resultado, em todo o tempo tem milagre, em todo o tempo tem algo novo do céu, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero orar, mas o Espírito Santo ministra no meu coração. Hoje é dia de entrega. Ora lá, baixei, canta lá. Hoje é dia de entregar o controle na mão de Deus. Hoje é dia de entregar para Deus. E vou logo lhe avisando. Não é porque você vai entregar hoje, que amanhã de manhã o sol vai ser mais brilhoso para você. Não, pode amanhecer bem frio. Jesus, quando se entregou definitivamente no Getsêmani, os próximos passos até pioraram um pouco. Mas chegou uma hora. Chegou uma hora que todo joelho teve que se dobrar. E toda língua teve que testemunhar que Ele era o Senhor para a glória de Deus Pai. Pode ser que a tua entrega hoje, querido, ainda leve algumas circunstâncias que o inimigo vai tentar roubar a tua fé. Mas vai chegar uma hora, querido, que até os demônios vão ter que dobrar o joelho e reconhecer quem é Deus na sua vida. Vai ter que reconhecer o plano de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida. Vai ter que reconhecer quem é Deus na sua vida. Então, querido, feche seus olhos, não fica olhando para mim não. E fala com Deus, qual o seu nível que você está disposto a entregar hoje. Sabe o que eu acho interessante, querido? É que a gente passa 20, 30, 40 anos na vida com uma teoria, com uma mentalidade, não porque eu creio assim. E não muda nada. E quando vem um desafio desse de Deus, é para mudar tudo. Aí a gente, não, mas o meu projeto de 40 anos que deu errado é melhor. Não precisa ser espiritual nessa hora, precisa ser só inteligente. Para entender que Deus tem um plano melhor para a sua vida. Eu quero orar agora, mas eu quero orar por você que hoje vai entregar a sua vida a Jesus e vai dizer, eu vou entregar minha vida para Jesus. E a partir de hoje eu quero ter uma nova história. Eu vou entregar o meu caminho ao Senhor. Eu vou voltar a um propósito, a um chamado de Deus na minha vida. Porque a partir de hoje eu quero fazer uma entrega. Tem algo já nessa semana dentro de mim que estava assim, corroendo, tem algo que estava movimentando aqui dentro, mas eu entendi, eu tenho que fazer uma entrega. Teu dia é hoje, tua hora é agora. E se você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não fica com uma história se escondendo, porque quando a gente está no mundo fazendo as coisas erradas, a gente não se escondia. Para aceitar Jesus, a gente quer se esconder. Vem aqui na frente e diz assim, eu quero receber Jesus, que eu quero orar pela sua vida, porque hoje Deus vai começar um milagre na tua vida, na tua história. Aquilo que você já abriu mão dizendo assim, eu sonhei a vida toda em ter uma família, ter uma casa, de ter uma realização, mas o tempo já passou e eu abri mão. É porque até hoje você foi na força do seu braço. Mas se você entregar sua vida a Jesus, eu te garanto, pela palavra de Deus, que algo novo vai acontecer na sua vida.
entrega e confia. E o Senhor vai fazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Pai, hoje nós ministramos que toda cadeia seja quebrada. Todo nível de entendimento humano que afasta de Ti, Senhor, hoje caia por terra em nome de Jesus. Todo aprisionamento de mente hoje, todo sofisma, toda fortaleza de mente, como diz a Tua palavra, caia por terra hoje em nome de Jesus. Que todo engano que parece ser uma verdade caia hoje por terra, na autoridade do nome de Jesus. E que hoje o Senhor saiu daqui confiando na palavra que o Senhor um dia liberou, confiando no chamado, confiando no desafio, confiando no propósito. Ah, Deus, confiando e entregando, meu Deus, sem resistências, sem senões. Ah, eu faria se fosse diferente. Que hoje todo esse sofisma do inferno, toda essa mentalidade aprisionada caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo que nos foi dado para ser a nossa bússola, o nosso condutor, para ser luz. E Tu venha trazer a luz da Tua palavra, que liberta e transforma sobre o nosso entendimento, sobre a nossa vida hoje neste lugar. Na autoridade do nome de Jesus, para que a partir de hoje, novo tempo, nova história, Senhor, se estabeleça em nossas vidas e em nossos corações. E que possamos declarar que verdadeiramente nós confiamos em Deus. Nós confiamos acima de todas as coisas, porque Ele jamais falhou e não falhará com as nossas vidas. Aleluia. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu